O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia. Tenha certeza, nós temos um supremo pastor. Da mesma forma como Davi se sentia confiante, seguro, tendo a certeza que Deus estava ao seu lado, lhe protegendo, lhe amparando, eu e você, nessa manhã, nós precisamos nos levantar com o mesmo sentimento, com a mesma fé, para enfrentarmos as batalhas, as lutas e os leões que poderão se deparar no decorrer desse dia. Clamando a Deus a bênção dele, que os seus santos anjos também estejam ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. Deixo com você uma parte da palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 72, onde a Bíblia diz o seguinte: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Salmo 119, o versículo 72. Nós somos filhos do Senhor. Nós estamos nessa terra para ouvirmos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Queremos a cada dia sermos submissos à sua vontade e temos a certeza, se vivermos dessa forma, nós receberemos a bênção do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8, o versículo 1. São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Querido amigo, nessa manhã eu e você, o nosso coração precisa se voltar para uma verdade. Se nos dias em que nós estamos vivendo estudássemos a palavra de Deus, como no século XIX se estudava, tenho certeza que a nossa geração seria uma geração completamente diferente. No passado, eles tinham a palavra de Deus como sendo regra de fé e prática para suas vidas. Mas hoje em dia, muitas pessoas, embora tenham a palavra de Deus nas mãos, não apenas um único exemplar, mas vários exemplares na sua estante, mas esse livro não é tomado como base para as ações e para as decisões no dia a dia da sua vida, nem muito menos da sua família. Mas com a palavra de Deus aberta no capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, nós veremos que todas as ações de Esdras, as reformas, as mudanças, elas estavam fundamentadas na palavra do Senhor. Por isso que nesse momento, nessa manhã, o nosso coração precisa estar submisso à vontade de Deus. Nós precisamos orar ao Senhor e pedir: Senhor, por favor, faça com que o nosso coração entenda a Tua palavra, vivamos a Tua palavra e ensinemos a palavra como Esdras um dia ensinou a palavra de Deus para todos os judeus que estavam no território da tribo de Judá. No reinado do rei Artaxerxes, um segundo grupo vai com Esdras para Jerusalém. Não era a mesma quantidade como da primeira, mas o segundo grupo era um grupo significativo que também estavam retornando para viverem e para ajudar nas reformas que aconteceriam dentro de Jerusalém. Naquele período, cerca de 1 século e meio, muitos dos judeus tomaram a iniciativa de permanecer em Babilônia. Eles tinham enriquecido e eles tinham formado laços de amizade com muitas pessoas que eram de Babilônia e eles não estavam dispostos a renunciar tudo aquilo que eles tinham construído para poder voltar para Jerusalém. As escavações que aconteceram em Nippur demonstrou que muitos judeus tinham enriquecido, eles tinham muitas fortunas e por causa de todos os bens que eles tinham construído em Babilônia, nem todos quiseram voltar para Jerusalém. Não deve ter sido nada fácil para Esdras convencer todo aquele grupo de pessoas, cerca de 2.000 famílias, a retornarem para Jerusalém, porque em Jerusalém eles não teriam o mesmo conforto. Eles não teriam toda a pompa que eles tinham em Babilônia, nem toda a riqueza eles poderiam usar em Jerusalém, mas Esdras usou toda a sua influência para convencer esse grupo de pessoas a retornar com ele, reconstruir o templo, fazer as reformas espirituais e reconstruir a cidade de Jerusalém. Como nós podemos ver no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Esdras foi prejudicado pelo fato dos levitas não quererem lhe acompanhar para retornar, para servir e para trabalhar para Deus em Jerusalém nos serviços do santuário.
Estes homens tinham um trabalho específico para Deus. Nenhuma outra pessoa poderia desempenhar o trabalho que os levitas e os sacerdotes foram designados. Pelo fato deles escolherem permanecer em Babilônia, grande parte do trabalho e da reforma que Esdras iria fazer em Jerusalém foi prejudicada. Deus presenteou a cada um de nós com habilidades. Os presentes que Deus nos concede é para que nós usemos para o Senhor. Nós somos mordomos, administramos, mas não nos pertence. Pelo fato de não nos pertencer, tudo que o Senhor nos concede é para que nós usemos para o avanço da obra do Senhor na face dessa terra. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos reconhecer que os dons e os bens que nós recebemos não são nossos, embora Deus tenha nos abençoado, mas nós precisamos usar para o avanço de Deus nessa terra. Aqueles que compreendem dessa forma e vivem dessa forma, quanto mais eles se doam para Deus, mais Deus nos abençoa. No versículo 16 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós entendemos que Esdras ele se surpreende pela atitude dos levitas não quererem acompanhá-lo para Jerusalém. É como se ele não estivesse entendendo porque aqueles homens tinham se dedicado a servir e se santificado para trabalhar para Deus. E no momento que Deus estava lhe chamando para esse ofício, eles se recusaram a servir ao Senhor e trabalhar para o Senhor. Sem as pessoas devidamente capacitadas para a obra que Deus esperava que eles pudessem fazer, Esdras sabia que a reforma que deveria acontecer entre o povo do Senhor jamais poderia ser completa, porque faltavam homens hábeis, capazes, que pudessem lhe ajudar e contribuir para levar toda uma nação a entender a vontade do Senhor. Quando alguém ou algumas pessoas não estão dispostas a ouvir o chamado de Deus para lhe servir e usar os seus dons para o Senhor, Deus sempre vai em busca de novas pessoas. Foi o que aconteceu nesse período da reforma em Jerusalém. Deus levantou outras pessoas, Joiaribe e Eltanã, para serem servos que pudessem lhe servir e auxiliar Esdras nas reformas que deveriam acontecer em Jerusalém. Como nós lemos no versículo 21, Deus estava ao lado do seu povo. Aquele remanescente que estava retornando para Jerusalém, eles não estavam voltando sozinhos. Havia um temor no coração, porque muitos judeus estavam levando o seu ouro, a sua prata, toda a sua riqueza e fortuna que eles tinham acumulado em Babilônia. Mas pelo fato de terem tomado a decisão de voltar para Jerusalém e investir os seus recursos, os seus dons na reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, Deus não os desamparou. Esdras foi o responsável para pedir a bênção de Deus sobre o seu povo e Deus se manifestou. Embora o percurso fosse longo, em torno de 1.400 quilômetros, essa viagem durou em torno de 4 meses, mas mesmo passando por vales perigosos, cidades que lhe ameaçavam, Deus os protegeu, Deus os amparou e permitiu que eles chegassem seguros dentro da cidade de Jerusalém. Creio que essa mensagem serve para os dias em que nós estamos vivendo. Todos nós estamos numa jornada como remanescente espiritual de Deus para a Jerusalém celestial. Temos momentos difíceis, temos momentos de desânimos, temos momentos que somos atacados pelo nosso adversário, mas nós não podemos perder a fé, que o nosso comandante está ao nosso lado. Os anjos do Senhor estão na nossa companhia. Se mantermos a fé e os olhos no Onipotente, nós também iremos alcançar a vitória. No versículo 22 do capítulo que nós estamos estudando, a Bíblia aqui está falando de um tipo de vergonha. A vergonha que Esdras sentiu na sua trajetória foi sentir vergonha de pedir ajuda do exército de Babilônia para que pudesse lhe proteger no percurso para Jerusalém. Se eles já tinham pedido a bênção e a proteção de Deus, agora não seria necessário pedir a proteção de homens, de um exército. Se eles tinham a certeza que Deus estava ao seu lado, eles agora deveriam marchar confiante de que a mão do Eterno estaria ao lado deles em toda e qualquer circunstância. E Deus honrou com a fé dos seus filhos. Eles conseguiram chegar seguros em Jerusalém. Esdras sabia dos perigos na viagem. Esdras sabia que os samaritanos poderiam a qualquer momento interceptar essa viagem. Mas Esdras reconhece a mão do Eterno. É nesse momento que ele convoca todos aqueles que estavam voltando com ele para ter momentos de jejuns e momento de oração. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que cremos no poder dele.
Quando nós oramos, nós estamos falando para o Senhor que nós estamos demonstrando a nossa incapacidade diante da capacidade e do poder do Onipotente. É por isso que Esdras leva todo o remanescente que estava voltando com ele para Jerusalém a ter esse momento de oração. Esdras, capítulo 8, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: Então separei 12 dos principais, isto é, Serabias, Esabias e 10 dos seus irmãos. Foi o momento em que Esdras chega em Jerusalém com os judeus, com os remanescentes. Era o momento em que eles estavam com o coração agradecido a Deus pela proteção do Senhor. E eles estavam dispostos a reconstruir o templo e eles deveriam ofertar para que pudesse começar a reconstrução do templo do Senhor. 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meio de ouro. Os estudiosos da Bíblia acabam imaginando que esse valor não era real, porque como é que eles poderiam transportar tanto ouro, tanta prata, num percurso de 1.400 quilômetros, durando uma viagem aproximadamente por 4 meses? Mas outros já creem que pelo fato dos judeus terem vivido em Babilônia, eles tiveram tempo suficiente para que eles pudessem acumular tamanha riqueza e colocar no lombo de animais, e foi dessa forma que eles conseguiram transportar para Jerusalém. Fica evidente nesse capítulo que todos aqueles que conseguiram chegar em Jerusalém, eles tinham um sentimento no coração, havia uma convicção. Tudo o que eles conquistaram foi resultado da poderosa mão de Deus. Deus os protegeu, Deus os abençoou. E mais uma vez Deus estava dando a oportunidade para que o seu povo voltasse a Jerusalém, reconstruísse o templo do Senhor e reconstruísse os muros da cidade e reconstruísse os laços com o seu Deus. Vivendo dessa forma, mais uma vez, a mão do Eterno estaria sobre as suas vidas e Deus faria uma nação forte para testemunhar, para anunciar as boas novas de salvação para todo mundo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 8 do livro de Esdras, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Nós temos um Deus pessoal e real. É um Deus que nos acompanha, é um Deus que nos protege, é um Deus que quando nós clamamos por Ele, Ele está sempre disposto a estar ao nosso lado e nos livrar de todo mal. É como o salmista Davi entendia e cantava o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqueles que de fato depositam a sua confiança no Supremo Pastor, nada irá faltar. Mesmo que nós sejamos levados por momentos difíceis, passemos por dificuldades, mas nós precisamos ter a certeza que o nosso Supremo Pastor está ao nosso lado, está permitindo que nós passemos pelo vale da sombra da morte para fortalecer a nossa trajetória, para que um dia nós tenhamos a alegria de entrarmos na Nova Jerusalém e vivermos com o nosso Deus por toda a eternidade. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. É o sonho de Deus para a nossa vida. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer é abrir o nosso coração, submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, amar a palavra de Deus a cada dia e tenha certeza que a mão do Eterno estará sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos servir ao Senhor em toda a nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.